conosco, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Nosso Senhor. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, o Senhor Jesus, Ele vem falando ao meu e o teu coração. Mas chegou o momento de ouvir a resposta que você veio buscar, que eu vim buscar. Louvado seja Deus. Então se liga no céu, que o Senhor Jesus nesta noite tem uma palavra para ti. Peço aos amados que abram as suas Bíblias no livro de João, livro do apóstolo João, no capítulo 5 e o versículo no capítulo 4, desculpe, capítulo 4 e o versículo de número 46 a seguir. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Para que todos possam participar da palavra do Senhor. Amém? Vamos ler. Que diz assim, capítulo 4 e o versículo 46 a seguir a leitura. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que dissesse e curasse, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. E então lhe disse Jesus: se não vedes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia para Judeia, da Judeia para a Galileia. Amém? Glória a Deus. Os que têm assento poder sentar, os que não têm, por favor, permaneça de pé comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia ela nos fala a respeito de uma cura divina, uma cura na qual o homem ele não pode fazer, uma cura na qual o homem ele não pode se submeter para poder agir na vida de quem quer que seja para fazer esse tipo de cura. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele indo ali para Caná da Galileia, onde ali naquele mesmo local ele tinha transformado a água no vinho, a Bíblia me diz que um oficial
linguagem de hoje, o oficial se chama o presidente. Mas como é na palavra que diz oficial do rei, se chama governador. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que quando aquele homem ouvia falar que Jesus estava entrando na cidade da Galileia, ele correu ao encontro do Senhor Jesus. E quando ele corre imediatamente ao encontro de Jesus, ele está dizendo para si mesmo que acredita que Jesus pode solucionar o seu problema. E quando ele chega lá aos pés do Senhor Jesus, está lá o Senhor Jesus cheio de pessoas aos seus redores, em multidões, glorificando, o exaltando e dizendo que só o Senhor é Deus, porque já tinham ouvido a falar dos milagres e das maravilhas na qual ele havia feito. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem viu aquela multidão, ele não desistiu do seu propósito. Meu irmão, muitas das vezes na vida do cristão acontecem coisas para tentar nos entristecer, para tentar nos fazer desistir dos nossos propósitos. Mas nesta noite cai por terra, porque o Senhor está te dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a solução. Não desista, siga em frente, porque Ele está te ajudando. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia fala que quando o Senhor te chama, Ele se responsabiliza. E Ele não te dispensa de mão vazia. Mas está no momento difícil, os amigos abandonou, a família abandonou, mas Deus está ali te protegendo, te guiando, te livrando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando aquele homem chega aos pés de Jesus, ele se ajoelha e roga ao Senhor que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. Mas quando ele chega aos pés do Senhor Jesus, ele diz assim, no capítulo 47, ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Jovens, queridos e amados da palavra de Deus, a Bíblia fala que esse homem, ele é oficial do rei. E o oficial do rei, ele tem o poder de mandar e desmandar, de tomar e de dar, de fazer e de desfazer. Então esse homem, ele tinha esse poder na sua mão, mas a gente vê que o Senhor Jesus, ele não precisa ter dinheiro para curar, ele não precisa da minha pessoa para agir na minha e na tua vida. Só basta ele querer, só basta ele mandar uma ordem do céu que os anjos descem e ouve ao seu pedido. E a Bíblia diz que aquele homem, ele chegou aos pés de Jesus e disse-lhe, Senhor, desce até a minha casa, que meu filho está à beira da morte. E o Senhor Jesus disse a ele, então disse-lhe Jesus, se não vedes sinais e milagres, não crereis? Muitas das vezes é preciso o homem crer, acreditar que Jesus ele pode solucionar os nossos problemas. Muitas das vezes os homens precisam saber que Jesus existe. Quantas famílias por aí derrotadas, quantas pessoas por aí se achando humilhadas, se achando que Jesus te abandonou, se achando que Jesus não existe, porque não crê e não acredita que Ele existe. Quantas pessoas perdem coisas na vida, perdem oportunidades, porque não acredita que Jesus está na frente, porque não acredita que Jesus está guiando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele homem disse-lhe, desce antes que o meu filho morra. E quando ele disse isso, o Senhor Jesus disse-lhe, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi ao encontro do filho dele. A Bíblia diz que quando aquele homem está indo ao encontro do seu filho, a Bíblia fala que os seus conservos vêm
correndo ao seu encontro. E quando aqueles conservos chegam ao encontro de Jesus, daquele homem, diz para ele: olha, não precisa mais incomodar o mestre. O teu filho já está vivo. O teu filho já está melhor, não precisa mais. E não sabia aquele homem que ele foi procurar o médico dos médicos, os doutores dos doutores, louvado seja Deus, que não precisava de homem para curar, que não precisava de homem para operar milagres e maravilhas na vida do filho daquele homem. E quando aquele homem perguntou: olha, a que horas o meu filho ficou bom? Aí a Bíblia diz que os servos de ontem, às 7 horas da noite. E ele se lembrou, queridos, que era o horário em que o Senhor Jesus disse a ele: vai, porque o teu filho vive. Ei, eu quero te dizer uma coisa: não importa o que está passando na tua vida, o teu parente está no hospital, está lá no presídio, está lá na beira do abismo. Acredita que o Senhor pode solucionar o teu problema, porque o homem chega e condena, mas Jesus chega e levanta. O homem chega e humilha, mas o Senhor dá valor. O homem tira a tua capacidade, mas Deus te dá de novo, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, ele chegou lá, deu um abraço no seu filho. A Bíblia diz lá no versículo 53: entendeu, pois, o pai que era antes aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia fala que creu ele e toda a sua casa, é porque lá existia pessoas na casa daquele homem que não acreditava que Jesus podia fazer este milagre. Acredito eu que os seus parentes já tinham dado por morto o filho daquele homem. Acredito eu que aqueles homens ali que estavam ao redor daquele jovem já dizia para ele que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito para a vida daquele jovem. Louvado seja Deus. Mas quando o Senhor disse ao oficial: olha, vai, porque o teu filho vive, naquela mesma hora o jovem, ele tornou de volta. Mas aquele jovem estava numa terra longe de Caná da Galileia, porque o Senhor disse a ele: olha, vai. E ele chegou lá no outro dia. Aí a gente vê que para Jesus operar não precisa estar todo mundo no mesmo lugar. Basta eu e você estar aqui adorando ao Senhor, glorificando a Deus, que Ele vai operando do outro lado, que Ele vai dando livramento aos meus e aos teus. Louvado seja Deus. Basta nós adorar com sinceridade ao Senhor Jesus, que Ele pode operar milagres e maravilhas nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que existe uma mulher cananeia, que ela foi ao encontro do Senhor Jesus, que havia há muitos anos que ela vinha com fluxo de sangue, mas ela gastou dinheiro com médico, com hospital, gastou dinheiro com remédio, com isso e com aquilo, mas não teve jeito. Não teve jeito, porque Jesus, quando Ele quer operar, Ele não precisa de remédios, Ele não precisa das nossas forças humanas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher chegou lá aos pés do Senhor e tocou na orla da sua roupa, das suas vestes. E quando ela tocou, imediatamente o seu fluxo de sangue parou. Aí a gente vê que até a roupa dos santos que o Senhor separou tem poder. Louvado seja Deus. A tua roupa, ela tem poder. A tua língua tem poder. O teu óculos tem poder. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o
versículo 54 diz: Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. O primeiro milagre, a Bíblia diz que foi ali a transformação da água para o vinho. Mas uma prova que a gente vê que Jesus não necessita do homem, porque ali naquela festa, o dono daquela festa ali poderia passar uma grande vergonha, porque ali o vinho acabou no meio da festa, e para eles isso era uma desonra. O povo ia sair falando, mas não sabia ele que estava ali o homem que podia transformar a água no vinho. E quando Maria diz a ele: olha, vem cá, Jesus, faz o que ele disser com o povo, olha pessoal, faz o que ele disser. E Jesus mandou ali pegar botijas, pegar água, e Jesus fez ali da água para o vinho. Mas a Bíblia diz que naquele tempo o povo costumava dar primeiro o vinho bom. Quando o povo estivesse ali embriagado, aí o dono da festa dava o vinho ruim, porque já estava todo mundo embriagado, não ia decidir o que era bom e o que era ruim. Mas no começo deram o vinho, melhor vinho deram. Mas quando acabou aquele vinho, chegou o vinho que o Senhor Jesus fez. Aí o povo disseram: ei, que vinho é esse? O vinho está diferente, louvado seja Deus. Porque quando Deus ele bota a mão para operar milagres e maravilhas, a coisa tem que mudar. Louvado seja Deus. Não importa o que seja, quando ele bota a mão tem cura, tem milagre, tem salvação. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. E quando Jesus botou a mão ali, aquela água se transformou em vinho e o povo ficou admirado. Porque o meu e o teu Deus, ele não é Deus de deixar nós passar vergonha, não é Deus de deixar nós passar decepção. Muitas das vezes a gente está no deserto, mas Jesus me abandonou, Jesus me deixou. É um engano, porque Jesus ele opera no silêncio, e deserto é escola para crente, para que possa se chegar mais no pé do Senhor Jesus. Mas está faltando isso, vai dando glória. Mas está faltando aquilo, vai louvando a Deus, porque no momento certo o Senhor ele vai te exaltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu não quero estender mais, amados, porque a hora é chegada. Eu passo para o nosso pastor Dauro Pedro.